agora a gente vai começar a falar sobre as inequações modulares. Então nós vamos ter 4 modelinhos de inequações a serem resolvidas aí, tá? Ele pode ser assim: módulo de x é maior do que zero, maior ou igual, menor ou menor igual. Então cada uma dessas soluções aí, elas vão gerar sentenças matemáticas que nós temos que saber, tudo bem? Bom, eu penso que eu estou considerando esse número que está aqui do outro lado sendo um número real positivo. Então, essas sentenças que eu vou gerar para vocês, nós vamos considerar esse número A um número positivo. Tem que ficar muito claro isso daí. E quando for negativo, Kiko, o que acontece? A gente já vai fazer uma análise daqui a pouco com alguns exemplos, tudo bem? Então, olha só. Módulo de x maior do que A. A é um número real positivo, então imagine que nós temos a nossa reta numérica aqui, e aí eu tenho aqui um zero, tá? Vamos lembrar naquela ideia de distância que eu comecei lá na nossa aula, falando que módulo pode ser comparado a uma distância, porque ele é o valor absoluto. A distância daqui até aqui, a distância daqui até aqui. De 0 até A distância é o próprio A. De 0 até menos A distância também é A. Tudo bem? Se eu quero valores ou distâncias que sejam superiores a esses valores aqui, essas distâncias elas têm que estar, por exemplo, um número aqui. Se você pegar uma distância aqui, ela é superior que a distância de 0 até A, certo? Então, qualquer número que esteja nesse intervalo e nesse intervalo aqui, trarão distâncias superiores às distâncias dos valores de A. E como é que eu vou representar esses intervalos onde englobam essas distâncias aí, Kiko? Você vai representar assim, ó. Eu vou dizer que o x ele é menor do que o menos A, ou o x é um valor qualquer de tal forma que ele seja superior ao A. Então, módulo de x maior do que A gera essa sentençazinha aqui, ó, meus queridos. Importantíssimo, anota aí no teu caderno, beleza? O segundo exemplo é cópia do primeiro. A única coisa que eu tenho que acrescentar é essa desigualdade aqui. Então eu já vou no embalo e só vou repetir e vamos colocar aqui, ó, pintar a bolinha. A única coisa que muda é que você vai pintar essas bolinhas aqui e vai pintar o mesmo intervalo, utilizando a mesma ideia. Ah, entendi. E como é que vai ficar a minha sentença aí, Digão? Vai ficar assim, ó, x é menor ou igual a menos A, ou x é maior ou igual a A. Belezinha? Então você já deve estar pensando, quando for menor que A vai inverter, vai ficar ao meio, né? Porque eu quero uma distância que seja inferior a essa distância até o A. Exatamente! Essa vai ser outra ideia. Então quando for assim, ó, nós vamos pintar o intervalo do meio. Então vai ficar pintado aqui no meio. Porque vamos imaginar, se eu tenho 0 aqui, e a distância daqui até aqui é A. Beleza. Qualquer número que esteja aqui no meio, ó, a distância vai ser inferior à distância do A. Perfeito? Como é que a gente vai representar esse intervalo? Então eu vou dizer assim, ó, que o A, aliás, o A não, o x, ele é maior que menos A e menor do que o A. Então ele é maior que o menos A e menor do que o A. Adivinha como é que vai ficar a última? A mesma coisa, porém a única coisa que vai mudar é a questão da bolinha, que ela vai estar pintadinha, isso mesmo, vai estar pintadinha, ó. Vamos pintar a bolinha e vamos escrever exatamente assim. X é maior ou igual a menos A e menor ou igual a A. Beleza? Então temos aí todas as sentenças geradas a partir de cada módulo, cada desigualdade mostrada para vocês. Agora vamos aplicar isso nos exemplos com números, tá? Para ver como é que vai funcionar. Ok? Então essa é a parte teórica, agora bora partir do exercício. Vamos começar agora com alguns exemplos simples e a gente vai evoluindo. Essas aqui a gente vai fazer meio que de bate-pronto, você vai entender rapidamente, baseado apenas nessa teoria que eu acabei de te mostrar, tá bom? Olha só, exemplos. Lembra, nós temos aqui uma inequação módulo de x maior ou igual a menos 3. Lembra que eu falei nos exemplos anteriores ali, quando eu estava fazendo a reta, que o número era que era positivo. Mas e daí pareceu negativo, Kiko? Como que eu vou fazer? Como que eu vou tratar essa situação? Ora, vamos pensar. O módulo de x, ele sempre resulta num valor maior ou igual a zero. Se isso vem a acontecer, qualquer número que eu colocar no x, o resultado desse módulo vai ser maior que esse número negativo. Então, qual vai ser o valor de x? Qualquer um. E quando eu quero representar qualquer um, eu vou dizer que a solução vai ser todos os reais. Belezinha? Beleza? Show de bola?
Agora aqui a gente inverteu. Eu quero que seja menor que menos 3. Mas como, Kiko? Se o módulo sempre tem que resultar num número positivo, tem como eu escolher algum número e o resultado dá menor do que menos 3, ou seja, dá negativo? Não, não tem. Então a gente vai colocar aqui a solução, o conjunto vazio, porque nós não temos aí solução nenhuma. Beleza? Agora na letra C, módulo de x maior ou igual a zero. Essa é basicamente a nossa definição de módulo, né? Então aqui a nossa solução vai ser o conjunto dos reais. Qualquer número que eu colocar no x, o resultado final do módulo gera um número positivo ou zero. Belezinha? E aqui, maior só, ele tirou a desigualdade, ele tirou esse pedacinho. Então nós vamos ter que excluir o zero da solução. Módulo de zero não dá maior que zero. E para eu excluir o zero, eu coloco um asteriscozinho aqui, que vai indicar a ausência de zero. Tudo bem? Letra E. Módulo de x menor do que zero. Novamente, nós vamos ter uma situação muito parecida aqui, ó, com essa daqui. Tem como módulo resultar em número negativo? Não. Menor do que zero ele não vai dar. Então nós vamos escrever conjunto vazio. Tudo bem? Nenhum número que eu colocar aqui no resultado do módulo ele vai dar número negativo. Beleza? E aqui, módulo de x menor ou igual a zero. No máximo, x vai ser igual a zero. Então, a tua solução aqui, a única solução é o próprio zero, que vai resultar igual a zero. Os outros valores não vão dar números negativos. Show de bola? Módulo de x menor que 3. Opa, agora a gente começa a entrar naquela ideia do intervalo que eu fiz para vocês agora há pouco ali. Deixa eu fazer uma retinha aqui e vamos lembrar o que eu acabei de te mostrar. Então, deixa eu pegar a caneta preta e vamos pintar o intervalo. Você lembra quando era menor do que 3, qual era o intervalo que isso ia gerar? Eu posso pensar da seguinte forma, olha só. Então eu vou ter aqui o número menos 3 e o número mais 3. Quando eu digo que o valor é menor que 3 e o módulo de x é menor do que 3, significa que esse número, com certeza, ele está nesse intervalinho aqui, ó. Então nós vamos pintar esse intervalo no meio. Isso aí era a nossa terceira sentença que eu coloquei para vocês. Então isso vai gerar como resposta x menor do que 3 e x maior do que menos 3. Esse é o nosso conjunto de solução. Se quiser escrever solução, x pertence aos reais, tal que, vamos escrever bonitinho aqui, ó, x pertence aos reais, tal que x é menor do que 3 e maior que menos 3. Perceba, o que vai mudar agora para a letra H? Basicamente vai inverter, a gente vai pintar o lado esquerdo e o lado direito. Se eu fosse fazer uma retinha aqui dos números reais, nós teríamos o quê? Menos 3, mais 3, e os valores que tornariam essas distâncias superiores às 3 seriam quaisquer números que estivessem à esquerda de menos 3 ou à direita de 3. E aí nós iríamos escrever o nosso conjunto de solução, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 3, ou x é maior do que 3. Belezinha? Esses exemplos, claro, foram os exemplos mais simples. Vamos dar uma avançada agora nos exemplos, fazendo umas equações um pouco. Vou passar mais 4 exemplos para vocês aí, tá bom? Um pouquinho mais complicado, só para entender bem essa ideia de equação. Show? Bom, vamos agora resolver mais alguns exemplos, tá? Vamos continuar agora dando uma aprimorada naquelas ideias iniciais que a gente viu a respeito das inequações. Bom, galera, letra E, então, continuando, nós temos aí módulo de x mais 2 menor que 5. Se você fizer sempre aquela retinha ali que eu fiz, vai te ajudar bastante. Se você ainda não memorizou qual é a sentença que vai gerar. Quando é menor do que 5, eu vou lá e vou colocar assim, ó, menos 5 e mais 5. Então eu vou dizer que o módulo é menor do que 5. Então quer dizer que esse x mais 2, ele está aqui no meio. Ou seja, nós temos que impor que o x mais 2 esteja aqui na meiuca. E como é que a gente vai escrever isso? Isso gera para você a seguinte sentença. X mais 2 é menor do que 5 e maior que menos 5. Você pode resolver isso de forma simultânea. Como assim de forma simultânea? Embora daqui a pouco, no último exemplo, eu vou mostrar que isso se trata de um sistema de inequação, tá? Nós podemos resolver assim, ó, mandando 2 para cá e para cá de forma simultânea. Ou, na verdade, é fazer isso daqui, ó, tirar 2 aqui e tirar 2 aqui e tirar 2 no meio. É isso que eu fiz, para assumir com aquele 2 no meio. Então, a gente joga para a direita e joga para a esquerda trocando o sinal. Teoricamente, é isso.
O princípio verdadeiro é somar menos 2 em todas as partes aqui, nessa direita, no meio e na esquerda. E nós vamos ter a seguinte desigualdade: x vai ficar menor do que 3 e maior do que menos 7. Aí você só coloca x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 7 e menor do que 3. Belezinha? Entenderam essa ideia? Aplicamos lá a nossa terceira propriedade vista para vocês aí de inequações. Vamos aqui à letra J. Maior ou igual a 3. Faz a retinha e aí já vai te localizar. Vamos lá. Coloca o 3 e o menos 3 aqui, ó. Sempre assim, menos 3 e 3. Módulo de x tem que ser maior ou igual a esses valores. Então, com certeza, esse x menos 1, ou ele está aqui, ou ele está aqui, ó. Ou ele é maior que 3, ou ele é menor que menos 3. Vamos abrir as duas inequações possíveis aqui. Então, eu vou escrever assim, ó. X menos 1, ele é menor ou igual. Tem que pitar a bolinha aqui, tá bom? Pitei a bolinha, pitei a bolinha. É menor ou igual a menos 3. Isso vai te gerar a seguinte ideia. Manda o menos 1 para lá, você vai dizer assim, ó. X é menor ou igual, passa somando. Menor ou igual a 2. Essa é a primeira. E vai fazer a segunda parte, que é esse lado de cá. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. X menos 1 é maior ou igual a 3. O que vai gerar isso daqui para você? Manda 1 para lá, vai ficar x maior ou igual a 4. E aí é só você responder assim. X é menor ou igual a menos 2. Ou x é maior ou igual a 4. Resolveu? Aí a letra J. Mais um exemplozinho bacana. Ok? Letra K, meus queridos. Vamos ver o que ele quer na letra K. Módulo de x, aliás, módulo de 3x menos 2 tem que ser menor ou igual a um número negativo. Opa, a gente já viu isso. Pode acontecer de algum módulo resultar num número negativo, ou seja, menor que menos 1. Ele está dizendo que seja um número negativo. Isso não tem como acontecer, meus queridos. Se não tem como acontecer isso, nós vamos impor o quê? Solução, conjunto vazio. Não tem o que responder aqui. E, finalmente, aqui o nosso último exemplo de inequação para a gente entrar em função modular, tá? Em tratado de gráfico de função, ver como é que funciona aí alguns exemplos, tudo bem? Então, olha só. Está vendo que aqui nós estamos impondo que o módulo de x tem que ser maior que 4 e o módulo de x mais 1, tem que ser menor que 6. Galera, isso aqui são duas sentenças. Nós vamos resolver em dois momentos isso daqui, ó. Nós temos duas sentenças. Isso aqui é como se a gente fosse resolver um sistema. Eu vou dizer que o módulo de x mais 1 ele é maior do que 4 e o módulo de x mais 1 ele é menor do que 6. Nós temos duas inequações a serem resolvidas. E quando a gente fala de sistema, tá? Temos que lembrar daquela ideia que tem que satisfazer de forma simultânea. Ou seja, nós vamos resolver a primeira inequação, depois a segunda e depois pintar a solução que esteja em comum as duas inequações. Show de bola? Show de bola. Eu vou apagar o lado de cá porque eu vou precisar de espaço agora. Então vai funcionar da seguinte forma. Vamos começar pela primeira aqui então, tá? Ó, a primeira. Módulo de x mais 1 maior do que 4. Ora, essa daqui você já sabe resolver. Módulo de x maior do que 4, se a gente colocar na retinha, vai gerar o quê? Vamos lá. Coloca o menos 4, coloca o mais 4 e vai gerar quais sentenças? O x mais 1 vai ter que estar ou à direita ou à esquerda de menos 4. X mais 1 está aqui, ou ele está aqui. Então você vai impor assim, ó. X mais 1, ele é menor que menos 4, ou x mais 1, ele é maior do que 4. O que vai gerar para nós aqui? Passa lá, 1 para lá, passou para cá, muda sinal. Menos 5. Ou x é maior do que 3. Vamos deixar pintadinha a nossa conjunto de solução aqui, galera. X menor que menos 5 e x menor do que 3. Lembrando que no final eu tenho que fazer aquela intersecção. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa retinha aqui. Menor que menos 5. Maior do que 3. E vou pintar a nossa solução final. O que eu vou pintar agora é o que eu estou dizendo que é o nosso intervalo solução. Tudo bem? Então eu vou pintar aqui a direita do 3. Que foi esse resultado. E vou pintar a esquerda de menos 5. Então isso daqui é a primeira solução, ou seja, a solução da primeira inequação. Agora nós temos que fazer a segunda, certo? Então,
Lembrando que essa foi a primeira, vamos para a segunda. A segunda você vai ter o seguinte, módulo de x mais 1 tem que ser menor do que 6. Essa está bem simples, né? Professor, eu já posso fazer de cabeça, quando eu sei que está menor do que o número, já colocar entre no intervalo? Pode sim. Você vai criando habilidades aí e você vai fazendo de forma mais rápida. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 6 mais 6. Então, agora a gente vai dizer que o x mais 1, ou ele está no meio, né? Porque ele tem que ser menor. Então nós vamos impor que x mais 1, agora ele é menor do que 6 e maior do que menos 6. Aqui nós temos uma inequação, novamente uma inequação simultânea também, que nós podemos fazer de forma rapidinha. Manda um para lá, manda um para cá, acabei de mostrar no exemplo anterior, vai ficar 5 e aqui vai ficar menos 7, certo? Vai passar para cá subtraindo, passa para cá subtraindo, vai ficar essa solução aqui, ó, de menos 7 até 5. E eu vou fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui, ó, a retinha que representa, você vai colocar o número menos 7, vai colocar o número 5 e vai pintar a solução. Quase acabando o exercício. Aí eu vou pintar a meiuca, que é o que representa esse intervalo que vai de menos 7 até 5. Acabou, Kiko? Não. Lembre-se, vem comigo, nós estamos resolvendo um sistema de inequação, meus queridos. E quando eu resolvo um sistema de inequação, eu tenho que resolvê-lo de forma simultânea, certo? E como é que vai ficar a solução final? Você vai pegar esse gráfico primeiro, vai pegar esse gráfico segundo e colocar um embaixo do outro. E vai ver o que satisfaz os dois de forma simultânea. Então eu vou colocar aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui embaixo, aqui em cima, cada um deles, e nós vamos ver qual é a região em comum entre eles. O que está em comum entre os dois gráficos? Vamos fazer 3 gráficos aqui. Haja gráfico, né? Que seria um pouquinho mais complicado. Mas para você ver que a gente não fez só exemplos simples na aulinha de hoje, tá bom? Então, com todas as ferramentas aí, ó, vamos lá. Menos 5. Aqui 3. O outro eu pintei de menos 7 até 5. Então perceba que os números aqui têm que ser de ordem crescente no intervalo dos números reais. E aí a gente pintou aqui. Primeiro, pintamos a esquerda de menos 5 e a direita de 3. E esse daqui, o segundo, a gente pintou no meio. Agora nós vamos olhar o que satisfaz os dois ao mesmo tempo. Vamos chamar esse de 1, esse de 2 e vamos fazer uma intersecção de 1 com 2. Ou seja, o que está em comum nos dois gráficos. Puxa essa bolinha aqui, puxa essa bolinha aqui, puxa essa bolinha aqui, puxa essa bolinha aqui. Está fácil de visualizar. Vou fazer de pontilhado essa região aqui, que vocês conseguem identificar qual é a região que está em comum. Claro que é entre menos 7 e menos 5, obviamente. Claro que é entre 3 e 5. Tudo bem? E agora você vai escrever a solução final desse sisteminha aqui, que vai ser o seguinte. Vamos colocar bem bonitinho. X pertence aos reais, tal que o primeiro intervalo, x é maior que menos 7, menor do que menos 5. Ou x é menor do que 5 e maior do que 3. Finalizamos então as inequações aí. Vocês têm base para resolver qualquer um dos exercícios da apostila de vocês. E vamos fechar a nossa aula agora com funções modulares. A parte de gráfico, a última parte da aulinha de hoje. Beleza? Pessoal, agora para a gente finalizar a nossa aulinha de módulo, tá? Uma aula bem comprida, tá? Embora a próxima aula de matemática B ela vai ser bem mais curta, então eu já estou invadindo o espaço da aula de matemática B, tá? Já ultrapassei aí o tempo, mas essa aula realmente ela é muito mais densa e tinha muito mais coisas para falar, tá bom? Então, vamos começar. Vamos terminar a aula falando da função modular. Uma função modular é a lei de formação, é a função tal que a lei de formação dela tem aqui um módulo de x. Isso aqui é um exemplo de uma função modular. Você viu lá no início da aula, quando eu coloquei a definição, o módulo de x, isso daqui vai gerar duas sentenças. Ele vai ser x se x for maior ou igual a zero, ou menos x se x for menor que zero. Vamos colocar isso num gráfico. Olha só, nossa raiz, quando eu falo raiz, é o número que zera a função. No caso, seria zero. À direita de zero, ele teria um gráfico crescente, seria o gráfico de f de x igual a x.
que seria essa função que a gente já falou nessa função, uma função chamada de função identidade, certo? E à esquerda, se a gente fosse atribuindo valores, nós teríamos esse gráficozinho aqui, ó, o mesmo gráfico, porém, essa parte que ficou para baixo, pense que aqui o eixo x é como se fosse um espelho, ele vai rebater para cima, porque o módulo não admite valores abaixo aqui do eixo x, tá bom? Mas a gente vai passar isso de uma forma meio que macetosa, não vou ficar gerando sentenças e vou mostrar que a partir desse gráfico a gente vai construir todos os outros que eu vou trabalhar aqui com vocês, tudo bem? Olha só, então memoriza esse gráfico, o gráfico do módulo de x aí se vê aqui. A partir desse gráfico a gente vai ter deslocamentos para a direita ou para a esquerda aqui no nosso plano cartesiano. Se eu fosse abrir sempre o módulo, olha o que ele diz na letra B. f de x é igual ao módulo de x menos 2. Para a gente abrir isso aqui, nós teríamos a seguinte sentença. A raiz desse cara aqui é o 2, porque o 2 é o número que zero. Então eu ia ter que escrever assim, ó. Se x é maior ou igual a 2, a função, ou seja, a direita de 2 fica o valor positivo aqui de dentro. X menos 2. E se for cx menor que 2, que é a nossa raiz, a gente troca o sinal do que está ali dentro. Ficaria menos x menos 2, ou seja, menos x mais 2. E aí eu poderia construir esses gráficos à direita de 2, 1, 2, à direita de 2 é o gráfico dessa sentença, à esquerda de 2 é o gráfico dessa sentença. Mas não precisa, meus queridos, não precisa a gente fazer tudo isso daqui. Eu falei para você, se você memorizou esse Vzinho aqui inicial, na verdade o que acontece com esse Vzinho aqui, ó, é só um deslocamento 2 unidades para a direita. Como que você sabe isso? Porque a raiz desse cara é 2. Então o gráfico desse trem aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, sem churumelas. Tá bom? É o mesmo gráfico, só que deslocado 2 unidades para a direita. Então perceba que eu só desloquei 2 unidades para a direita. Esse é o gráfico do módulo de x menos 2. E eu já vou aproveitar o embalo, ele poderia ter me sacaneado e ter colocado aqui no módulo assim, ó. Faça o gráfico da função módulo de menos x mais 2. São funções equivalentes. Lembra que o módulo de x é igual ao módulo de menos x? Aí se ele pedir o gráfico desse, você troca o sinal de todo mundo e faz esse gráficozinho assim para você não errar. Belezinha? Então, tá aqui, ó. Se você quiser saber aonde corta aqui no eixo y, é só você colocar x igual a 0. Tudo bem? X igual a 0. 0 menos 2, menos 2. Em módulo, mais 2. Vai cortar aqui no 2 também. Beleza? Vamos a mais exemplos? Galera, dando continuidade então aqui aos nossos gráficos, vamos ver esse gráfico da função gráfico. Gráfico da função módulo de x mais 2. O que vai acontecer agora se eu somar ao módulo 2 unidades? Você já deve estar pensando, professor, eu vou deslocar esse gráfico. Sim, com certeza. Será que para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Quando você tem uma soma de um número fora do módulo, nós vamos deslocar na vertical. E agora a gente vai deslocar para cima 2 unidades. Então aquele nosso gráfico original, que era o nosso Vzinho aqui na origem, nós vamos subir ele, novamente, vou usar ele como referência, e eu vou subir ele 2 unidades para cima. Eu vou até o número 2, vamos supor que o 2 esteja aqui, e nós vamos fazer esse mesmo Vzinho 2 unidades para cima. Então não preciso nem abrir as sentenças, ficar pensando naquilo ali, senão você pode se confundir. E o gráfico vai ficar assim, como esse azul que eu estou fazendo aqui para vocês. Então ele ficou deslocado 2 unidades para cima, em todo ele, tá? Em todo o gráfico nós vamos ter uma movimentação dele de 2 unidades para cima. Essa é a ideia aqui, quando eu tenho o módulo de x somado a um número fora do módulo. Vai deslocar para cima ou para baixo. Se fosse menos 2, deslocaria 2 unidades para baixo, obviamente. Vamos aqui na letra D, então agora ver como é que vai ficar o gráfico da letra D, meus queridos. O gráfico da letra D, nós temos a seguinte ideia. Agora eu já posso pensar da seguinte forma. Vamos usar o nosso macete. Tá? Qual macete? Partindo daquele V inicial. Pensa aqui, ó. Primeiro vamos resolver dentro do módulo e depois descontar 2 em todo o gráfico. O primeiro gráfico que eu fiz para vocês era o Vzinho que estava aqui. Certo? Esse era o primeiro gráfico. Deixa eu só deixar ele prontinho aqui. Esse era o nosso gráfico inicial, nossa referência, vamos dizer assim. Depois, o que vai acontecer? Primeiro, se não tivesse o menos 2,
módulo de x mais 3. Qual que é a raiz aqui dentro? Eu digo qual número que zero ali dentro, não é o menos 3? Então você vai deslocar 3 unidades para a esquerda. Esse vizinho, ele vai ficar deslocado 3 unidades para a esquerda, meus queridos. Então, vamos passo a passo. Primeiro passo aqui, ó, você vai trazer ele para cá. O teu gráfico ainda não é o nosso gráfico final. Perceba, agora eu vou apagar a parte preta. Então eu comecei do partezinha preta, cheguei na azul. Esse gráfico é o gráfico do módulo de x mais 3. Descontados 2 unidades, nós vamos jogar de 2 unidades para baixo. Então vamos pensar aqui. Aqui vamos supor que seja menos 1, menos 2 e menos 3. Eu vou ter que jogar até o menos 2, deslocar 2 unidades para baixo. Ah, mas o gráfico vai ficar para baixo do eixo x agora aqui? Nesse caso sim. Mas por quê? Veja. Porque quem está jogando ali para baixo é esse 2 que está fora do módulo. Então o teu gráfico você vai descer 2 unidades. Faz aqui, ó, 2 retas paralelas. Vamos para cá. Não sei se ele vai passar exatamente na origem, tá? Porque eu fiz mais ou menos uma situação do esboço. E aqui ficaria o gráfico final do teu gráfico feito fazendo passo a passo aí momentaneamente. Ele vai cortar ali algum valor ali no eixo x que você pode descobrir se você quiser. É só igualar a zero a função, certo? Você tem como descobrir esses dois valorzinhos aqui. É só você jogar y igual a zero. Coloca igual a zero e descobre a função, faz f de x igual a zero e descobre os dois valores que vão tornar isso daí igual a zero. Beleza? Muito bem, vamos a mais exemplos então? Vamos a mais 2 exemplos então aí, meus queridos, agora evoluindo no nível de complexidade das funções, tá bom? Olha só, a letra E, eu coloquei f de x igual a módulo, e o que está aqui dentro dessa função é a mesma função anterior, é como se fosse uma função g de x em módulo. Então perceba que a única coisa que vai mudar em relação ao anterior é esse módulo externo. E o que esse módulo externo vai fazer com a função? Lembrando que o módulo de qualquer coisa sempre tem que ser maior ou igual a zero. Então aquele gráfico anterior, nós não podemos admitir valores negativos. A parte que ficou para baixo do eixo x, nós vamos rebater ela para cima. Então vamos só lembrar como é que a gente começou. A gente fez aqui o vizinho, partindo da origem, o gráfico da função f de x igual ao módulo de x, mais 3. Primeiro faz aqui, deslocamos 3 unidades para a esquerda. Por que para a esquerda mesmo? A gente vai em direção sempre à raiz. A raiz aqui é menos 3, ok? Então ficou esse gráficozinho aqui paralelo, né? Deslocado para a esquerda 3 unidades. Depois descemos 2 unidades, certo? E ficamos com esse gráfico mais ou menos assim, ó. Ele vai ficar alguma coisa nesse sentido aqui. Beleza? Ficou alguma coisa nesse sentido. Então aqui, deixa eu passar aqui para cá. Menos 4, menos 5, menos 5. Vai ficar no menos 5 aqui. Então ficaria assim o gráfico final. Esse gráfico de preto é o gráfico do item anterior. Tá? Deixa eu apagar agora esses pontilhados aqui. Então eu fui te mostrando o passo a passo do gráfico aí. Ok? E daí, como é que eu vou continuar agora? Como é que eu vou fazer colocar esse módulo externo? Só vai mudar uma coisa, meus queridos. Essa parte que está para baixo aqui, ó, essa partezinha aqui, você vai rebater ela para cima. Se está 2 unidades para baixo aqui, você vai jogar 2 unidades para cima. Perfeito, tranquilo. Então aqui ele vai cortar aqui no 1, certo? E aqui no 2, nós vamos fazer aqui um pontinho. E vamos ligar essa parte. Imagine que aqui é um espelho e você vai rebater ela para cima. Então o teu gráfico vai ficar tipo um W. Esse gráfico não é mais do V, ele vai ser do W. Então isso daqui acontece quando nós temos módulo dentro de módulo. Certo? Então esse é o nosso gráfico. E aí eu vou apagar essa partezinha de baixo, que já não faz mais parte do nosso gráfico. Então o nosso gráfico ficou assim, um W. Esse é o gráfico da letra E. Só agregando algo ao exercício anterior, tudo bem? Agora vamos a um exemplo um pouco mais complexo aí. f de x igual ao módulo de x mais 2 mais módulo de x menos 3. Olha só, galera, agora a gente vai ter que fazer com calma, porque essa função vai gerar algumas sentenças, tá? Para ficar de forma organizada isso aí, eu vou fazer assim, ó. Vamos colocar assim, módulo de x menos 2, módulo de x menos 3,
E aqui embaixo o resultado da soma módulo de x mais 2 mais módulo de x menos 3. E eu vou fazer uma tabelinha para a gente organizar em cada um dos intervalos quais serão os resultados dos módulos aí. Então vamos organizar esse trem aí, porque nós teremos várias funções aí então, tá? Cada intervalo nós teremos uma função. Eu vou colocar aqui três intervalinhos aqui é o suficiente. Por que três intervalinhos? Nós vamos escrever aqui, ó, em cada pedacinho as raízes. Por exemplo, a raiz desse módulo de x menos 2. Quem quiser esse cara aqui, x menos 2, não, x mais 2 ficou. X mais 2. Quem que é o valor que zera x mais 2? Não é o 2? Então você vai escrever assim, ó, aqui vamos colocar o 2 e aqui nós vamos colocar a outra raiz, que vai ser 3. Aliás, menos 2 e 3. As raízes são menos 2 e 3. As raízes do módulo. Os números que zeram o módulo, belezinha? Nós vamos colocar aqui também menos 2 e mais 3. E aí a gente vai escrever assim, ó, dentro dessa nossa gradezinha aí, nós vamos colocar à esquerda das raízes e à direita das raízes, quais seriam os valores dos módulos. Lembra que lá no começo eu falei assim, à esquerda a gente troca sinal, à direita a gente mantém o sinal, fica positivo, ou à esquerda troca o sinal de quem está dentro do módulo, tudo bem? Então vamos pensar nesse primeiro aqui, ó, módulo de x mais 2, só nessa linha. À esquerda da raiz, a sentença que ia ser resultante aqui seria menos x menos 2. Por quê? Porque eu iria colocar o sinal desse cara que está aqui dentro. À direita de menos 2, iríamos colocar x mais 2. X mais 2. Sempre à direita, o resultado seria x mais 2. Tudo bem? Vamos analisar o x menos 3, como é que ficaria isso daí? O x menos 3, meus queridos, à esquerda do 3, ficaria com o sinal trocado. Ficaria a função menos x mais 3, menos x mais 3, e à direita do 3 ficaria x menos 3. Agora nós vamos fazer uma soma em cada um dos intervalos para a gente ver o que vai acontecer, tá bom? Olha só, menos x menos 2 somados com esse. Por que soma aqui? Porque na última linha eu estou pedindo para a gente somar os dois módulos. E aí nós vamos ter três sentenças, três gráficos. Um à esquerda de menos 2, um gráfico entre as duas raízes e um à direita de 3. Tudo bem? Então, ó, somando esses dois aqui, ó, menos x com menos x dá menos 2x. E menos 2 com mais 3 dá mais 1. Então aqui sobrou menos 2x mais 1. Aqui vai cortar, ó, x com menos x corta, vai ficar 3 mais 2, vai ficar 5. Ou seja, entre menos 2 e 3, qualquer valor que eu jogar na função, o resultado sempre vai dar 5. E à direita de 3, somando, nós vamos ter 2x, 2 com menos 3, menos 1. Opa! 2 com menos 3, menos 1. Então, três sentenças. Vamos lá. Então, como é que eu vou fazer? Você vem aqui, ó, no menos 2 e marca, vou marcar um pontinho, menos 2, pode ser mais ou menos aqui. Aqui no 3, outro pontinho. À esquerda de menos 2, você vai construir esse gráfico aqui. Entre menos 2 e 3, você constrói esse gráfico. E à direita, 2x menos 1. Belezinha? Então, bora lá. Como é que eu vou descobrir fazer um gráfico à esquerda de menos 2? Eu vou chutar dois valores. Eu vou chutar o próprio menos 2, tá? Para ver aonde que ele vai parar. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 mais 1 dá no 5. Opa, ele vai coincidir lá no 5. Então, vamos pensar que o 5 é mais ou menos aqui, tá? Ora, quando eu chutei menos 2, ele deu lá no 5. Opa, deixa eu fazer com a régua para ficar bem bonitinho isso daqui. Caprichadinho. Então, esse seria o primeiro ponto aqui, quando for menos 2. Vamos pegar um ponto à esquerda, eu vou chutar menos 3 e vou vir aqui na função, vou jogar aqui, ó, menos 2 vezes menos 3. Dá mais 6, mais 1 dá 7. Então, o próximo ponto daria lá no 7. Vamos supor que o 7 está aqui e o menos 3 está aqui. Com dois pontos, trata-se de uma função aqui do
Eu peguei menos 3, né? 6 mais 1, 6, 7, tá certo. Trata-se de uma função do primeiro grau. Então seria uma reta decrescente. Eu posso ligar esses dois pontos aqui, ó. Olha que bonito. Ligando os dois pontos, teríamos um gráfico assim. Entre menos 2 e 3, com certeza o resultado sempre vai ser 5. Então provavelmente no 3 também vai dar 5. Quer ver? Vamos chutar 3 aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. E nesse intervalo eu falei que sempre o resultado seria 5, ok? À direita de 3, creio eu que o gráfico vai ficar invertido com esse, ó, é os mesmos valores. Vai dar a mesma reta, porém crescente. Coeficiente angular aqui positivo, ó, chuta um valor lá, pode ser o 4. 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Então quando for 4, ele também vai dar no 7 aqui. Então, fechou. Agora é só ligar esses dois pontos e fazer esse gráficozinho assim. Então você tem agora, tipo, não é um V, né? Sei lá, é esse gráfico assim, uma reta assim, uma horizontal e uma crescente. Belezinha? E a gente vai fechar nossa aula agora com gráfico de função modular do segundo grau. Prometo que é o último exemplo, tá bom? Mas essa aula está completaça. Meus queridos, mais 2 exemplos aí agora que eu ainda não havia passado. Imagine se o módulo agora dentro dele tem uma expressão do segundo grau, uma expressão quadrática, meus queridos. Como que vai ser o gráfico? Agora não vai mais ser aquele V. Lembra que a expressão, a função do segundo grau, ela é uma parábola. Então, se a gente fosse igualar a zero e descobrir quem são as raízes aqui, nós teríamos o seguinte: fazendo isso daqui por soma e produto, teríamos x' igual a 2 e x duas linhas igual a 3, certo? Só pensar, somados dão 5 e multiplicados dão 6, por soma e produto. E aí eu iria marcar aqui, fazer um esboço do gráfico. Iria marcar o 2, iria marcar o 3, iríamos fazer uma parábola, cortando no 6 aqui, obviamente, tá? Porque o C é onde corta o eixo das ordenadas. Teríamos uma parábola assim, tendo o vértice aqui, sei lá, calculando o y do vértice em menos delta sobre 4a, delta daria 1, menos 1 sobre 4, menos 1 quarto. Nós teríamos aqui o y do vértice em menos 1 quarto. Ok. Só que estamos dentro de um módulo, meus queridos. Perceba que tudo isso daqui está dentro de um módulo. Então essa parte aqui que está negativa, ela não pode existir. O módulo só admite valores positivos. Você vai jogar tudo isso daqui para cima. Você vai fazer assim, ó. É assim que vai ficar o teu gráfico para essa funçãozinha aqui. E aí nós apagamos essa parte de baixo e você terá esse gráfico para o gráfico módulo de x quadrado menos 5x mais 6, certo? Fica invertido, essa parte que estava para baixo, ela rebate para cima. Essa é a ideia. Então aqui você tem o gráfico dessa função aí. Para a gente terminar os gráficos de funções, um último exemplozinho aqui. Perceba que eu peguei uma função muito parecida, porém agora eu coloquei módulo no x e módulo aqui, ó, nesse x e no x ao quadrado. Perceba, aqui nós teríamos duas hipóteses. Esse módulo de x ao quadrado a gente sabe que ele é equivalente, mas quando o módulo está aqui, eu posso ter essa equação, essa funçãozinha aqui, ou se o x é maior do que zero, essa função. Se for menor do que zero, a hora que eu tiro do módulo daqui, dá para a gente ter essa funçãozinha aqui, ó. Ou f de x vai ficar igual x ao quadrado mais 5x mais 6. Porque x pode ser menos x ou mais x. Belezinha? Então, alteraria o sinal e nós teríamos o seguinte gráfico. X quadrado menos 5x mais 6, nós sabemos que é esse gráfico aqui. Vai cortar no 2 e no 3. E nós teríamos até o 6 aqui, essa parábola. Aqui seria exatamente o 6. Uma parábola assim, passando pelo 3. E nós teríamos essa situaçãozinha aqui. Tá bom? Cortando as raízes. Deixa eu fazer aqui. Isso seria aqui caso o x fosse um número maior do que zero. Se ele for menor do que zero, vai ficar negativo. Menos com menos vai dar mais. E aí nós vamos ter a seguinte equação. As raízes desse cara aqui vai ser menos 2 e menos 3, tá? Já calculei de cabeça, porque a soma tem que dar menos 5 e o produto 6. Então ele vai fazer o seguinte. Ele vai cortar no 6, porém, ele vai vir deslocar para cá o gráfico. Você vai ter uma parábola assim, ó. Vai ter essa situaçãozinha gráfica aqui. Muito parecido com o que você encontrou ali do outro lado, porém deslocado à esquerda do eixo das ordenadas.
Então você vai se deparar com essa situação. Difícil fazer uma parábola aqui a mão livre. E fecharíamos aqui o nosso gráfico, passando por -2 e por -3. Belezinha? Então só fechou. Postei a mão aqui. E ficaria um gráfico, ficaria essa situação. Duas parábolas, uma para cada lado. Maravilha, show de bola. Deu para entender isso daí, meus queridos? Então a única diferença é que aqui gera duas parábolas e aqui uma parábola onde a parte negativa você vai rebater para cima. E eu vou finalizar a aula com o exercício de número 1, tá bom? Que de situações de sala para a gente resolver aí, tá bom? Só apagar o quadro e bora resolver para fechar a aula. Galera, pega agora o exercício número 1 para a gente fechar a aula, situações para resolver. Ele pede para você calcular o valor de y igual módulo de 2 menos 4 raiz de 3, menos módulo de 6 menos raiz de 3, mais módulo de raiz de 3 menos 1. Bom, como é que faz esse tipo de exercício? Ele é muito simples, tá? Para a gente retirar do módulo, lembrando que o módulo só pode gerar um valor positivo, certo? Se a gente for pensar aqui, o 4 raiz de 3, ele é maior do que o 2. Quando você subtrai 2 menos 4 raiz de 3, isso aí daria um valor negativo. Então, para você tirar do módulo, você inverte isso daqui. Ó. É a mesma coisa que você escrever assim, ó, 4 raiz de 3 menos 2. Dá na mesma, porque o valor, ele daria um valor negativo, porém, em módulo, ele fica positivo, como se você fizesse isso daqui. Então, você vai escrever 4 raiz de 3 menos 2. Tudo bem? Você sempre olha quem é o maior. Menos. Vamos tirar esse cara aqui do módulo. 6 menos raiz de 3. Aqui o raiz de 3 ele é inferior ao 6. Então você pode tirar do módulo fazendo 6 menos raiz de 3. Mas vamos colocar um parênteses aqui, obviamente, porque nós temos um sinal de menos aqui fora do módulo, que vai ter que fazer jogo de sinal. Mas raiz de 3 ele é aproximadamente 1,7. 1,7 é superior a 1. Então, para tirar do módulo, basta escrever raiz de 3 menos 1. Então, o único detalhe que você tem que se espertar é aqui, ó. Quando o cara que vem na frente e há uma subtração dentro do módulo, ele é inferior ao que vem depois. A gente só troca a posição quando tira do módulo. Esse é o segredo. E aí, vamos dar uma arrumadinha aqui e vamos ficar assim, ó. 4 raiz de 3 menos 2, menos 6, mais raiz de 3, mais raiz de 3, menos 1. Fiz o jogo de sinal nos dois aqui e teremos o valor de y igual. Vamos somar o que é semelhante aí. Somar os termos semelhantes, teremos o seguinte. 4 raiz de 3 posso somar com raiz de 3 e com raiz de 3. Somaremos os coeficientes numéricos. Então você vai ter aqui 6 raiz quadrada de 3. Aqui vamos somar menos 2 com menos 6 dá menos 8. Menos 8 menos 1, menos 9. Talvez você possa colocar em evidência, como não é uma questão de marca X, nós poderíamos colocar um 3 em evidência e escrever 3 que multiplica 2 raiz de 3 menos 3. Show de bola? Galera, a questão do número 2, eu fiz vários exemplos, eu acho que vocês têm total capacidade de conseguir resolver. Tá? Tem um exemplo muito parecido. Tenta resolver, se não conseguir me pergunta lá no grupo, tá bom? Bom, finalizamos o módulo aí, galera. Vimos tanta coisa nessa aula, foi quase 2 aulas aí praticamente, vai dar mais de 1 hora essa aula com certeza. Invadir o espaço da outra aula, mas não tinha como dar tudo isso em 40, 35 minutos. Você viu o tanto de coisas que a gente deu. Dei muito mais coisas do que está no material de vocês. Essa aula vai estar extremamente completa. Equação modular, inequação modular, função modular, graficamente, tá ok? Vários exemplos, várias situações diferentes. Está super completo. Então, espero que você tenha gostado, tá bom? Um grande abraço e vamos para a próxima aula. A próxima aula eu vou de matemática 6. Estatística eu vou deixar para sexta-feira. Tá ok? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.